Vamos voltar agora a falar dos planos de saúde. Quando os idosos precisam deles, a situação é dramática. Muitos nem conseguem contratar um convênio, seja pela recusa das operadoras ou pelos altos valores cobrados. Não desejo para ninguém o que eu estou passando. Por pior, cachorro de rua eu não desejo para ninguém. O desabafo vem de alguém que não sabe mais o que fazer para ser atendida pelo plano de saúde. Dona Thelma tem câncer na medula, mas o tratamento foi interrompido desde que a empresa de quem era cliente, a Serma, foi à falência e teve a carteira transferida para a Greenline. Das 12 sessões de quimioterapia que necessitava, Dona Thelma fez apenas 3. Cansada de esperar, ela conseguiu uma liminar na justiça no dia 10 de maio. Mas a empresa só deu continuidade ao tratamento ontem, depois que a juíza foi pessoalmente à sede da empresa. Tem quem pedir, não tem condições. Sou viúva, sou pensionista, que eu ganho muito pouco. Uma das conversas telefônicas gravadas pela filha de Dona Thelma mostra o descaso da empresa em cumprir a determinação da justiça. O ofício que foi protocolado ontem com o estagiário lá do jurídico, o Rodrigo, não chega nas mãos de vocês? O ofício chega, mas uma coisa é o ofício, outra coisa é para cumprir. Como a gente não tem nenhum dado, a gente tem que correr atrás disso, entendeu? A gente estava correndo. O caso ilustra bem o risco que os idosos clientes dos planos de saúde estão sujeitos. Quando a agência decide interferir na operadora, ela já está numa situação tão complicada que já não é mais possível o seu resgate. Ela acaba quebrando, transferindo a sua carteira de clientes para uma outra operadora no mercado e com isso há uma maior concentração e com a diminuição da competição, os prejudicados novamente são os consumidores. Com o envelhecimento, os problemas de saúde vão se agravando e uma boa cobertura médica se torna cada vez mais importante. Mas aí os idosos enfrentam um outro tipo de problema. Pelas regras atuais, ao longo do tempo, os planos de saúde vão se tornando mais caros, justamente no momento em que os rendimentos econômicos caem por conta da aposentadoria. Aos 77 anos, seu Edson teve de abandonar o plano antigo, anterior à lei de 1999, depois de um reajuste de 200%. Eu me sinto abandonado, eu e todos os meus amigos que têm a certa idade que eu tenho já, né? Olha, o plano de saúde no Brasil deixa muito a desejar. Olha, eu só quero lembrar que a Greenline, que apareceu aí na reportagem, é essa mesma que comprou, ficou com a carteira da Sansil, que quebrou. Então, só lembrando que agora essa mesma empresa é a que vai cuidar da Sansil, que, aliás, eu fiz o teste, eu pessoalmente, para tentar ver como é que funcionaria essa como chama, migração. E é mentira que funciona automaticamente com zero de carência, não funciona, é tudo feito para não dar certo. A representante da empresa vem lá e fala, olha, tem carência sim, principalmente da Sansil. É uma vergonha isso tudo. E vou te dizer mais, Rosana, você que é advogada, que está aí para responder as perguntas dos telespectadores. Eu queria saber o que faz essa ANS, que é dito que é a Agência Nacional de Saúde, quer dizer, deveria fiscalizar. Pois é, na verdade a ANS está muito perdida com relação a essas empresas pequenas e que tem uma carteira muito antiga. Eu acho que a ANS perde muito tempo ficando numa fiscalização técnica, depois ficando numa fiscalização fiscal. Mas eles chegam sempre atrasados, quer dizer, quando o negócio está quebrado, aí que eles anunciam, eles sabem junto comigo. Não, mas é verdade. A grande questão é que nenhuma operadora que está bem no mercado vai querer uma carteira de pessoas idosas e que pagam pouco, porque são esses contratos da Greenline, da Sansil, da ABC e tantas outras empresas, são para uma classe social, eu diria C e D, e que as pessoas pagam pouco para essas grandes operadoras. Então, eu acho que a ANS, por não saber o que fazer com esta carteira, fica perdendo tempo e quando vai ver, já faliu e acontece isso com todos os associados que agora da Sansil vão para a Greenline e vão enfrentar problemas, sim. Falta de estrutura, rede credenciada. Porque não deveria zerar as carências? Deveriam ser zeradas, não é essa a lei? Na verdade, as carências estão zeradas. Mas não estão. Na prática, não funciona. Eu fiz esse teste. Da Sansil para a Greenline, por exemplo? Da Sansil para a Greenline, eu tenho aqui o e-mail do corretor dizendo, olha, os meses que vão demorar para a pessoa zerar. Isso é criminoso, né? Eu tenho aqui documentado. Bom, isso é criminoso. O que chegou aí de pergunta? Muitas perguntas. A Estela Maura pergunta sobre remissão. O que é remissão? Remissão não existe em todos os contratos, né? Então é bom o consumidor ver no seu contrato se você é beneficiado ou contemplado com remissão. Remissão é um prazo que a operadora dá à viúva ou ao viúvo do titular do plano
que ele fica sem pagar. Acontece que isto não é um benefício, isso é uma grande armadilha, porque depois desse tempo, às vezes de 2 anos, às vezes de 5 anos, sem pagar, esse consumidor é surpreendido com uma rescisão do contrato. Ou então com uma oferta de novo contrato a um custo de, às vezes, até 6, 7, 8 vezes maior do que ele pagava. Então, essas pessoas que têm esse, entre aspas, benefício armadilha no seu contrato, ocorrendo o falecimento do seu marido ou da sua esposa, sendo ela titular, procure o operador e diga: eu não quero a remissão, porque eu prefiro continuar pagando, porque vai sair muito mais barato eu continuar pagando do que daqui a 2, 3 ou 5 anos eu tiver que entrar na justiça para ter o direito de continuar com o contrato pagando o que eu pagava antes. O judiciário tem sido muito favorável, Polly, aos consumidores, mas às vezes vale mais a pena você ir lá e falar: não quero essa armadilha, quero continuar pagando. É porque as pessoas nem sempre sabem por onde começar direito, não é? Falar: meu Deus, para quem que eu procuro? É o PROCON, é o IDEC? Não, é o judiciário. Eu acho que o PROCON, ainda que não tenha o poder de ajuizamento das ações, é o judiciário. O que chegou mais pelo Twitter? Desculpa te interromper. Chegou também se vale a pena realmente fazer plano de saúde ou ir para o SUS. Eu acho que, óbvio, que ainda é ir para ter um plano de saúde, porque o SUS eu diria que é a morte, né? Nossa! Do jeito que está hoje, SUS, vírgula, tiramos a HC, tiramos Santa Casa, tiramos a Federal, mas enfim, eu acho que ainda vale a pena ter um plano de saúde. E essa pergunta era da Diva Campos. Chegou também uma pergunta do Gil Grespan, se o médico pode cobrar por fora, médico credenciado. Claro que não. Claro que não, é crime, denuncie para a ANS, denuncie para a operadora, mas para a ANS, isso é crime e eu faria até um boletim de ocorrência. Isso é crime contra o consumidor. Aumento de plano de saúde. Quando pode ter e em que ocasiões? Então, rapidamente, contratos antigos prevêem aumento por faixa etária e aumento governamental. Aumento por faixa etária, o Estatuto do Idoso proíbe. Então, esse senhor que falou na matéria que teve um aumento de 200% no contrato antigo, eu tenho quase que certeza absoluta que era por aumento de faixa etária. Bastaria ele ter ido ao judiciário, porque não se admite mais aumento acima de 60 anos. A Maria Elisa quer perguntar. Pois não, claro. Embora a Polly tenha brincado comigo que hoje eu só estou fazendo pergunta, eu acho que é importante circunscrever as perguntas para a gente entender o que pode fazer. Ok. Como é que faz para procurar o judiciário? Ou através de advogado, ou através... Toda cidade tem a subseção da OAB, lá funcionam advogados para quem não tem condições de pagar. Nós temos a Defensoria Pública em outras cidades. Nós temos a Procuradoria Geral aqui na cidade de São Paulo para quem não tem condições de pagar um advogado. Não é difícil, existe toda uma fantasia de que advogado é caro, é complicado, é ruim. Enfim, não é verdade. O juizado especial você pode ir sem advogado, eu não recomendo, porque a empresa necessariamente vai estar com o jurídico dela lá. Então, procure um advogado, você pelo menos vai ter orientação. E o judiciário, 90% dos consumidores ganham as ações contra planos de saúde hoje, graças a Deus. O Eduardo quer fazer uma pergunta daqui, pode ser? Pode, ou você claro. quer continuar aí? Não, pode falar. Vendo a reportagem, o número da primeira etapa da reportagem falava em 12 mil reclamações numa base de 45 milhões de clientes. Okay. Me pareceu pouco. Pois é, há um estudo já do CNJ e nós temos como informar que só 10% dos consumidores entram no judiciário. O Conselho Nacional da Justiça está tentando mapear o Brasil, os tribunais, e infelizmente só 10% dos consumidores... Mas isso vale para todos os crimes, denúncias, a subnotificação, doenças. Nós temos subnotificação de tudo no Brasil, né? De tudo, de tudo, de tudo. Agora, Polly, uma outra coisa. O Brasil, eu estava vendo na coluna Leis e Negócios do Portal IG, tem 1.700 planos de saúde. Na França, são 142 operadoras. Na Austrália, são 44. Nos Estados Unidos, tem 1.300. Para 200 milhões de beneficiários. Aqui tem 1.700. 95% das empresas não tem 100 mil usuários, que dizem que é uma nota de corte para ter um equilíbrio financeiro. Então, ao contrário de uma concentração, o que a gente tem é uma pulverização pavorosa no Brasil. Porque se usa o atestado de que a saúde pública não funciona e que você tem que estar assegurado se você estiver ligado a uma empresa. Bom, vamos seguir adiante, a gente volta daqui a pouco de novo com esse assunto.
Uma professora da rede pública do Rio Grande do Norte cala parlamentares e autoridades ligadas à educação durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Com um discurso simples e direto, Amanda Gurgel deu uma dura aula sobre a realidade da educação no Brasil. Eu gostaria também de apresentar um número para iniciar a minha fala, que é um número composto por 3 algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, né? Um 9, um 3 e um 0. Meu salário base, R$930. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todas e todos que estão aqui, sim, nível superior com especialização. Se vocês conseguiriam, mas também respondam só se não ficarem constrangidos, obviamente. Se vocês conseguiriam sobreviver ou manter o padrão de vida que vocês mantêm com este salário? Não conseguiriam. A minha fala não poderia partir de um ponto diferente desse, porque só quem está em sala de aula, só quem está pegando 3 ônibus por dia para poder chegar ao seu local de trabalho, um ônibus precário, inclusive, é que pode falar com propriedade sobre isso. Fora isso, qualquer colocação que seja feita aqui, qualquer consideração que seja feita aqui, é apenas para mascarar uma verdade, que é uma verdade visível a todo mundo, que é o fato de que, em nenhum governo, em nenhum momento que nós tivemos no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, a educação foi uma prioridade. Em nenhum momento. Certo? Então, assim, me preocupa muitíssimo a fala da maioria aqui, inclusive da secretária Betânia Ramalho, com todo respeito, que é, não vamos falar da situação precária porque isso todo mundo já sabe. Como assim não vamos falar da situação precária? Gente, nós estamos banalizando isso daí. Estamos aceitando a condição precária da educação como uma fatalidade. Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil, é isso. Salas de aulas superlotadas, com os alunos entrando a cada momento com uma carteira na cabeça, porque não tem carteiras nas salas. Sou eu a redentora do país. Então, eu gostaria de pedir aos senhores, inclusive, que se libertem dessa concepção errônea, extremamente equivocada, isso eu digo com propriedade, porque sou eu que estou lá, inclusive, além, propriedade maior até do que os grandes estudiosos, parem de associar a qualidade de educação com professor dentro de sala de aula. Parem de associar isso daí. Porque não tem como você ter qualidade em educação com professores 3 horários em sala de aula. Certo? Porque é assim que os professores multiplicam os 930. 930 de manhã, 930 à tarde, 930 à noite, para poder sobreviver. É de uma dignidade a fala dessa moça, né? E ela é educada, ela fala com respeito com as pessoas. Não, Olha, só para dar uma dica aqui para quem quiser ver o pronunciamento completo dela, da professora Amanda Gurgel, está disponível no YouTube. Não, eu só queria dizer que eu fiquei com inveja dos alunos dessa professora, né? Porque ela efetivamente foi capaz de partir do geral para o particular e do particular para o geral com uma clareza, com uma firmeza e com respeito, sem apelar em nenhum momento. Quer dizer, efetivamente, né, eu só posso dizer que enquanto houver professores como ela, ainda há esperança para a educação no Brasil. É isso mesmo. Isso é muito importante. Agora, de fato, a gente tem uma discussão, e não pode ser banalizada, que é a discussão sobre a avaliação dos professores. Os professores em sala de aula ganham muito mal. Não há discussão sobre isso. Agora, será que os professores têm que ganhar bem e os professores em sala de aula ganham mal? Será que, melhorando o salário, são estes os professores que nós temos hoje que devem ocupar essas funções? Portanto, se uma professora que ganha 930 passar a ganhar 2 mil, 3 mil, ela vai se transformar numa professora melhor? Então, a qualidade do ensino em sala de aula precisa ser avaliada. Se é por um critério qualitativo, quantitativo, eu acho que os especialistas deveriam desenhar, e já há experiências, até mesmo aqui em São Paulo e outros estados, para melhorar a avaliação, para poder remunerar com um adicional os professores, para sair dessa situação maluca.
Acho que o que o Eduardo estava dizendo também pode ser complementado, pensando que talvez o que você esteja dizendo é que nós precisamos tornar a profissão de professor atraente, né, para que as pessoas vão lá e disputem uma vaga de professor, que seja uma profissão como era antigamente, onde você ser professor da escola pública era um trabalho excelente. Prestígio social, estabilidade econômica, era uma coisa excelente. Claro que a educação expandiu, claro que ficou mais complicado, mas passa por aí. Que os alunos das universidades mais graduadas e mais respeitados, eles têm interesse, depois de formados, de irem dar aula na escola pública. Claro. Né? Olha, o grupo terrorista Al-Qaeda nomeia um novo chefe interino para substituir Osama Bin Laden, morto por militares americanos no Paquistão. O egípcio Saif al-Adel é o novo chefe da organização, segundo a rede de TV Al Jazeera, emissora árabe que costuma receber informações da Al-Qaeda em primeira mão. Al-Adel já figurava entre os terroristas mais procurados pelo FBI, a Polícia Federal Americana. Acredita-se que ele seja o chefe de uma corrente adversária do médico egípcio Al-Zawahiri, apontado como o segundo na organização e que era tido como o provável substituto de Bin Laden. Cheia de questões a nossa colaboradora aqui. Vamos lá. Não, é que eu fiquei pensando assim, né? Qual é a vantagem, né, para a Al-Qaeda de fazer propaganda do novo chefe? Eles não deviam estar escondendo esse novo chefe para que as forças americanas não vão lá e não matem o cara? Eu achei muito estranho isso. Eles estão querendo dizer, eu penso que eles continuam existindo, não é porque o Osama saiu de cena que a Al-Qaeda... mostrar força. Mostrar força, eu imagino que seja isso. Olha, na semana passada, o secretário de Segurança de São Paulo, Antônio Ferreira Pinto, disse que explodir os caixas eletrônicos era um crime da moda, já que a segurança está maior nos bancos e nas ruas. Os bancos tentam marcar o dinheiro roubado com tinta. O comércio não quer aceitar as notas manchadas. O Banco Central divulgou uma nota dizendo que quem recebeu essas notas deve trocá-las nas agências bancárias. As agências não sabem como fazer isso e o assunto ainda vai render muito. Do começo de abril até agora, só na região metropolitana de São Paulo, foram quase 50 roubos a caixas eletrônicos. Hoje, de madrugada, mais uma vez, bandidos explodiram o equipamento que ficava nesse mercado, em Capão Redondo, zona sul de São Paulo. As notas ficaram manchadas de rosa. Mesmo assim, os bandidos fugiram levando o dinheiro. A mancha é resultado de um sistema de segurança usado pelos bancos para identificar dinheiro de roubo. A tinta é colocada dentro do caixa eletrônico. Quando ocorre a explosão, a tinta mancha até 95% das notas. As notas rosa estão se tornando um problema para comerciantes e consumidores. José é vendedor autônomo, recebeu de um fornecedor uma nota marcada e não conseguiu passar para frente. Não aceitam. Mas tá certo, né? Não tem que aceitar mesmo, né? Essas manchadas não tem que aceitar. O comerciante já orientou os funcionários. Quem fica no caixa responsável, se chegar alguma cédula manchada, não pode receber. Hoje o Banco Central emitiu uma nota orientando consumidores e comerciantes a recusarem notas marcadas. Se por acaso a pessoa receber e não se der conta, deve procurar um estabelecimento bancário que vai emitir um recibo. A nota será encaminhada para exame e destruição no Banco Central. Só depois de realizada a perícia é que o portador do recibo será ressarcido. Isso se a nota for legítima. Para a Associação Comercial de São Paulo, isso traz prejuízos a comerciantes e consumidores. Se a pessoa aceita, você está validando o roubo. Na verdade, você está dizendo, olha, pode roubar que o outro vai aceitar. Se a pessoa não aceita, ele é obrigado a fazer uma via crucis aí por todas essas normas burocráticas para poder valer o seu direito de ter o papel conversível em valor. Quer dizer, a moeda é isso. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, muitos comerciantes já pensam em tirar os caixas eletrônicos dos seus estabelecimentos. A Febraban foi procurada pela nossa produção, mas não quis se manifestar sobre o assunto. Isso está parecendo novela das 8, aquelas bem compridas, que todo mundo fala, quem pintou a nota ou quem manchou a nota. Não, é uma loucura, porque quando as coisas são da vida real das pessoas,
ela se transforma em processos, nesse caso, kafkianos. Porque imagina se alguém, para fazer uma graçola, pega uma nota normal e pega aquela caneta marca-texto e pinta de rosinha. Pronto, acabou, virou caos. É uma novela esse troço. E depois a solução é tirar o caixa, é fazer as pessoas irem até a agência, quando é tão prático você tirar o dinheiro aqui, ali no canto. É verdade. Uma loucura. Olha, a seguir, em visita à Irlanda, a Rainha Elizabeth vai ao local do Domingo Sangrento.